Olá, aqui é o professor Rodrigo de História, postando um vídeo para falar um pouco da atividade da semana, falar sobre a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e a revolução que aconteceu em 1917. Só para contextualizar, a Rússia foi um dos últimos países a abolir a servidão feudal, isso em 1860-61. A Rússia ainda era um país de obrigações feudais, com o governo de um czar absolutista, onde só as elites tinham privilégios e a maioria da população vivia na extrema pobreza, passava fome, frio e bancava os luxos da monarquia absolutista. No começo do século XX, a Rússia ainda, naquela época, na época que os países europeus eles estão dividindo a África entre eles, conquistando terras na Ásia, na América, a Rússia ainda tem a maior parte da população vivendo no campo, quase 85%. A economia da Rússia basicamente era totalmente agrária, vivia do campo. No início do século XX é que estava começando a Rússia a se industrializar, enquanto os países da Europa, as grandes potências, a França, a Inglaterra, a Alemanha, já estavam muito bem desenvolvidas, por isso que queriam mais matéria-prima, conquistar novos territórios, expandir suas fronteiras para conquistar recursos para manter esse desenvolvimento industrial. E a Rússia só estava começando, apesar do seu tamanho e de uma elite muito privilegiada, enquanto a população era extremamente jogada à sua própria sorte, né? No começo dessa industrialização da Rússia, as pessoas que viviam nas cidades, os operários, eles trabalhavam quase o dia todo, recebiam muito pouco de salário, não dava para sobreviver, só uma pessoa da família trabalhando, então todos trabalhavam, inclusive as crianças, nas fábricas. E a partir disso começou-se a população urbana a se revoltar contra o sistema político e fundou-se um partido político clandestino, porque não podia ter política, não tinha eleição, era uma monarquia absolutista onde só o czar, a família real, mandava, então não tinha eleição. Mas mesmo assim, grupos de pessoas, de estudiosos, intelectuais e operários se juntaram e formaram clandestinamente um partido político, que foi o Partido Operário Social Democrata Russo. Só que nesse partido tinha duas tendências ideológicas, as pessoas estavam divididas em duas tendências ideológicas. Os que tinham um pouco mais de recursos, eles defendiam que devia se juntar com a burguesia, com os donos das fábricas, para fazer uma revolução, derrubar o governo absolutista, criar-se eleições democraticamente, votar em representantes, e só depois o operariado tomar o poder e fazer uma revolução socialista. A ideia dos trabalhadores, que vivia sob esse regime autoritário, era tomar o poder para os trabalhadores, para a Rússia ser de todos e não de uma família, de uma pessoa. E esse grupo que visava se aliar à burguesia para criar um sistema político e depois trazer o socialismo, eles estavam muito influenciados. O partido político ele foi influenciado pelas ideias de Karl Marx.
pelo comunismo, socialismo, onde a sociedade não tem tantas desigualdades. O socialismo ele visa igualar a condição social e econômica da população, onde todos têm as mesmas oportunidades e não tem tanta diferença social ou econômica de uma pessoa para outra. Essa seria a sociedade ideal para eles. Esse grupo que visava uma transição mais pacífica, ele ficou conhecido como os mencheviques. Já a outra tendência ideológica era fazer uma revolução mesmo, derrubar o governo, nem que fosse na força, e fazer a revolução trabalhadora, a revolução socialista, de uma vez só. E esse grupo ficou conhecido como os bolcheviques. Então, esse partido operário socialista democrática foi criado em 1898 e em cada cidade tinha o representante dos trabalhadores, eram os sovietes, era um conselho. Os sovietes eram um conselho, um grupo de pessoas formado para representar politicamente os trabalhadores de cada região da Rússia. Lembrando que a Rússia, o território é imenso, mas a maior parte dela não é habitada devido às condições climáticas. Em 1905, a Rússia estava em uma guerra contra o Japão, em questão de território, em conquista de territórios. Isso liderado pelo czar, o governante Nicolau II da Rússia, onde o povo era obrigado a se alistar e lutar contra o Japão, numa guerra que ele sabia que ia perder e perdeu, acabou perdendo. O povo se revoltou com essa guerra e, de forma amigável, eles marcharam num domingo para a residência de inverno do czar, para pedir melhores condições de vida, de alimentação, de trabalho, pedir melhorias. E a ordem do czar foi para que os seus guardas atirassem contra a população. E foi o que aconteceu. Foi um massacre, mais de 1000 mortos. Os caras... Então, foi o que aconteceu. Massacre de mais de 1000 mortos. O czar mandou metralhar e a população cada vez ficou mais revoltada, né? Só que aí não parou por aí, a população começou a se manifestar, o czar teve que abrir mão de algumas coisas e permitiu que se criasse um partido político que representasse os trabalhadores, e a Rússia deixou de ser uma monarquia absolutista, onde só o czar controlava os 3 poderes, o de governo, o legislativo, o judiciário, e passou a ser uma monarquia constitucional, uma monarquia que tinha o seu rei, mas que seguia as regras, as leis, mas que não foi bem isso que aconteceu. Aí quando começou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, 1914, a Rússia tinha bastante armamento, era rico, só que a população muito pobre e miserável continuou passando fome e necessidades, e o partido, os grupos políticos dos bolcheviques e mencheviques e a população em geral não queria essa guerra, que essa guerra não era deles, dessa população camponesa e operária, pobre, miserável, que passava fome. Eles não queriam a guerra, eles queriam melhoria de vida e eram obrigados a lutar. E aí em fevereiro de 1917, a guerra no seu auge, houve revoltas dentro da Rússia, e aí o Partido Social Democrata conseguiu derrubar o governo do czar Nicolau II e tomar o poder. O grupo que começou a governar provisoriamente a Rússia foi o grupo dos mencheviques, e ao contrário do que a população queria,
os mencheviques não tiraram a Rússia da guerra, continuou na guerra e a população continuou passando necessidades, até que o grupo bolchevique, dos bolcheviques, eles em outubro já estavam se rebelando contra os mencheviques, em outubro conseguiram tomar o poder à força e se concentrar. O grupo bolchevique liderado pelo Lenin, o Lenin fez um acordo com a Alemanha, né, que a Alemanha na Primeira Guerra estava contra a Rússia, estava contra a Alemanha. Então, o Lenin fez um acordo com a Alemanha, assinou um tratado e acabou com a guerra. Assinou um tratado de paz com a Alemanha e saiu da guerra, se retirou, deixou a Inglaterra e a França se virarem na guerra. É tanto que a Inglaterra e França pediram ajuda dos Estados Unidos, e aí sim, em 1917, os Estados Unidos entram na guerra e entra com um poderio militar muito forte, avassalador, e consegue acabar com a guerra, consegue destruir a Alemanha, consegue fazer com que a Itália recua, o Japão recua, e aí em 1918 acaba a guerra. Mas na Rússia, quando os bolcheviques tomaram o poder em outubro de 1917, saíram da guerra, os mencheviques ficaram ressentidos e, em vez das coisas melhorarem, de certa forma piorou, porque a guerra entrou para dentro da Rússia. Os russos contra os próprios russos, os grupos de membros dos representantes dos mencheviques contra os bolcheviques. Então se criou uma guerra civil dentro da Rússia, e os países de fora estavam vendo que aquilo ali poderia ser prejudicial para eles mesmos. A Inglaterra, a França, Estados Unidos, eles tinham medo que o comunismo se alastrasse pelo mundo, que era isso que os bolcheviques queriam, que o comunismo se alastrasse pelo mundo, que os trabalhadores tomassem o poder das fábricas, dos meios de produção, que o mundo fosse comunista. Só que hoje em dia, por exemplo, se vê o comunismo como algo do mal, mas na ideia de Karl Marx, o comunismo seria para criar condições de igualdade entre os membros da sociedade. Só que com o tempo, os bolcheviques criaram o Partido Comunista, queriam que o comunismo, que os trabalhadores do mundo, pelas leituras que eles faziam de Karl Marx, se juntassem para derrubar os empresários e tomar as fábricas, os meios de produção, para deixar na mão dos trabalhadores. E aí sim, os trabalhadores conseguiam alguma coisa na vida, sair da miséria, ter igualdade social e econômica, mas não foi bem isso que aconteceu. Acabou que, por fim, também no governo dos bolcheviques, houve censura, houve perseguição aos opositores, e repressão, totalitarismo, enfim. Então, eu vou deixar esse texto para vocês ler, refletir, e a pesquisa que vocês vão fazer é sobre o que é esse social, que assim, a ciência que estuda o socialismo, o comunismo, a sociologia, ela tem uma visão desses conceitos. A história tem também uma visão. Eu quero que vocês pesquisem, olhando nas suas fontes, livros, material de estudo que envio, as aulas remotas do Centro de Mídias e na internet em geral. Pesquise sobre o conceito socialismo. O que isso significa? Para a visão, o que o Karl Marx pensava com o socialismo, com o comunismo? Defina o que é o comunismo, o socialismo? Por que hoje em dia chamar alguém de comunista parece que é ofensa? Porque assim, Karl Marx pensava de um modo,
Só que a leitura que foi feita do comunismo pela União Soviética, que aí a Rússia, sob o governo do Lenin, virou União Soviética em 1922. O que é a União Soviética? É a união de todas as repúblicas que viraram socialistas soviéticas, sob o comando daqueles conselhos de cada região. Tem uma foto que eu mandei aí no Classroom, junto com a atividade do mapa da Rússia, de quando a Rússia virou União Soviética. Aí você vê, sob a área de influência da Rússia, em roxo mais escuro, que está a Polônia, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Albânia, a Bulgária, sob influência, mas ainda não sendo parte, eles querendo independência da Rússia em geral. Só que a Ucrânia foi anexada à União Soviética. Quando a União Soviética acabou, no final dos anos 80, vários países, como a Ucrânia, conseguiram sua independência. Países do norte, aqueles países nórdicos também, Finlândia, Noruega, que fica lá bem no polo. Também a Finlândia foi antes, conseguiu sua independência antes. Mas atividade em geral é para vocês darem uma olhada sobre isso, essa questão de socialismo, de comunismo, como que isso funciona na prática. Quem criou o socialismo científico, quem foi o primeiro pensador, foi o Karl Marx. Só que ele tinha uma visão, ele viveu no século XIX, ele viveu no mundo, ele nasceu na Prússia, que hoje é a Alemanha, que era já não era um país, já não era um reino absolutista, mas que tinha condições precárias para os trabalhadores da indústria, onde a burguesia é as pessoas que são donas dos meios de produção, das fábricas. Eles ganhavam muito nas custas dos trabalhadores, eles enriqueciam bastante explorando a mão de obra do trabalhador, explorando a mais-valia. Pesquisa sobre isso, a mais-valia, a força de trabalho, vender a sua força de trabalho. Antigamente, na manufatura, o artesão, ele produzia um produto do começo ao fim e atribuía um valor àquilo, um valor alto. Um artesão, um artista fazendo um produto, então esse valor sai alto. Agora, você colocando esse produto numa linha de produção, onde tem um empresário que investe em vários funcionários, ele compra a força de trabalho de cada um, e cada um não faz o produto inteiro. Ele faz uma parte, por exemplo, de uma mesa, um recorta a madeira, o outro parafusa as pernas e vai passando pela linha de produção. Então, tem a divisão do trabalho, então o trabalho passa a ser desvalorizado, porque um cara só corta a madeira. Isso não seria difícil. Então, um só corta, outro só parafusa, e aí, nesse caso, eu estou vendendo a minha força de trabalho. Eu estou sendo explorado por alguém que está ganhando muito na venda daquele produto final. Beleza? Me estendi um pouco, mas se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Se puder, avise os colegas que têm atividade. E até a próxima. Eu estou devendo a lista dos filmes, de alguns filmes bacanas da Primeira Guerra Mundial. Mas eu acho mais bacana, tem uma seção de documentários no YouTube. Acho que é uma série de 3 documentários, né, do YouTube, que fala sobre a Primeira Guerra, que é da Discovery. Eu vou arrumar o link e vou passar para vocês, mas até lá é isso. Beleza? Falou, pessoal.